informações sobre os municípios. Mas antes eu vou chamar, que eu já falei João Pessoa, daqui a pouco eu vou trazer a lista de vereadores de João Pessoa também, os eleitos, e falar quem é quem nessa história. Daqui a pouco eu trago os detalhes para quem está acompanhando o nosso programa. O Lucas já vai preparar também, porque o Jair Massi Andrade acompanhou direto do TRE como que foi o processo de apuração aqui em João Pessoa. Vamos acompanhar? No início da tarde, o Centro de Divulgação do Tribunal Regional Eleitoral já estava pronto. Às 5 da tarde, o vice-presidente do TRE, Oswaldo Trigueiro, fez um balanço das eleições. De fato, a gente tem sentido por onde a gente tem percorrido. Aqui em João Pessoa, tivemos agora há pouco no Espaço Cultural, tudo transcorrendo da mais absoluta tranquilidade. As informações que vêm do interior do estado são informações de equilíbrio no pleito, de harmonia, situações pontuais, às vezes uma exasperação, uma coisa, detenção por pouco tempo e aí em seguida se libera, mas esse papel e dizer assim, destacar a importância do papel dos juízes eleitorais, de todas as zonas, se dedicaram, esse é um momento deles, em que eles conduzem, preparam, organizam, planejam, e eu diria que estamos muito felizes pelo trabalho que foi feito, de João Pessoa a Cajazeiras, tudo transcorrendo, graças a Deus, com muita normalidade. Nós passamos por um período de intensa entrada de processos, desde o início da campanha eleitoral, 16 de agosto, até o final de setembro, agora início de outubro, ou seja, nesses 45 dias, a Procuradoria Eleitoral recebeu quase 2.500 processos. Fizemos as análises em casos de registro de candidatura, percebemos um aumento nas questões relacionadas a direito de resposta, a propaganda, a busca de questão de ofensas entre candidatos e buscamos, na medida do possível, entregar todas essas manifestações no prazo razoável, porque a gente sabe que há uma necessidade de celeridade no julgamento dessas demandas. Está zerado, então? Isso, ainda temos algumas pendências, mas o principal, que é nos casos de registro de candidatura, ou seja, definir aqueles candidatos que poderiam, de fato, ser candidatos, aqueles que tinham alguma causa de inelegibilidade, tudo isso foi julgado antes do pleito. As autoridades de segurança pública também fizeram um balanço positivo em relação às eleições. Em todo o estado foram feitas mais de 30 prisões e foi apreendida a quantia de R$55 mil que estariam sendo usados para a compra de votos. Foi constatado a prisão de algumas pessoas praticando o crime de compra de voto. E no total foram apreendidos cerca de R$55.825 com essas pessoas, em várias cidades do estado da Paraíba, em sua grande maioria no interior do estado. E essas pessoas foram presas em flagrante delito e conduzidas à delegacia de polícia civil, onde foram autuadas em flagrante. E no geral, 31 prisões? No geral, na realidade, foram 38 prisões e 307 ocorrências. Essas ocorrências, as pessoas ligavam para o 190, denunciavam que estava acontecendo alguma irregularidade, a polícia ia até o local. Então, desse chamamento todo, resultou na prisão de 38 pessoas. A gente faz um balanço positivo, é uma operação grande, a maior operação que as forças de segurança executam no estado, operando em 223 municípios, com um nível de acirramento diferenciado que a gente acompanhou esse ano, não só na Paraíba, mas em todo o país. E então a gente tem um balanço muito positivo da ação da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Bombeiro Militar, em cooperação com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, sob a coordenação do TRE. Então a gente vai agora continuar reorganizando nosso planejamento para, mais uma vez, nos colocarmos à disposição do TRE para a gente realizar agora as eleições de segundo turno nos 2 municípios. O número de ocorrências, qual foi, juntando tudo? Não, a gente ainda está fechando o balanço, porque a gente saiu dali da apuração e já veio para cá, mas a gente veio a quantidade de ocorrências dentro de uma normalidade para o estado, para a quantidade de municípios, e a gente vai continuar, volto a dizer, reprogramar o nosso planejamento estratégico e operacional, já que agora a gente tem apenas 2 municípios para operar, e reorganizar com as forças de segurança que também operam com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal para o segundo turno. A expectativa então é que o segundo turno seja mais tranquilo então ainda do que o primeiro, que teve esse encerramento político, como o senhor falou, e também a presença de tropas federais? Nós trabalhamos para que a tranquilidade exista em todos os turnos. Naturalmente, agora com 2 municípios a gente vai conseguir, foca-se melhor
no policiamento dessas áreas para que a gente tenha mais tranquilidade. Nós atuamos em 7 municípios aqui do estado da Paraíba. Na região metropolitana de João Pessoa, estivemos em Cabedelo e Bahia. Estivemos também com nossas tropas em Fagundes e Itabaiana. E no sertão do Seridó, a gente esteve com o nosso pessoal em São Bento Paulista e Pombal. E o nosso efetivo empregado ao longo do dia de hoje girou em torno de 750 militares. E não houve nenhum tipo de ocorrência que fugisse da normalidade de um pleito eleitoral. Às 5 da tarde começaram a chegar os resultados das urnas. E a grande surpresa, diante do que diziam as pesquisas, foi o candidato Marcelo Queiroga figurar em segundo lugar. A divulgação já começou com esses resultados. Cícera Lucena na frente, Marcelo Queiroga em segundo, Rui Carneiro em terceiro e Luciano Cartacho na quarta posição. E não passou disso. O que muitos não esperavam aconteceu. João Pessoa vai ter segundo turno. Em Campina Grande foi a mesma coisa. Bruno Cunha Lima liderou durante toda a apuração, mas não atingiu o índice necessário para vencer no primeiro turno, que seria 50% mais um dos votos. Outra surpresa foi a antecipação da conclusão da totalização dos votos em 1 hora a menos. Às 7 da noite, a presidente do TRE reuniu a imprensa já para fazer um balanço do pleito. Ela agradeceu aos que trabalharam nas eleições e falou da tranquilidade. Apenas 46 urnas foram substituídas em toda a Paraíba. E, segundo ela, em todo o estado, não houve nenhuma irregularidade. Nós consideramos que conseguimos o resultado da apuração. Nós estávamos planejando até às 20 horas, conseguimos às 17 horas, 17 e 10 minutos, conversar com toda a imprensa e trazer os números, de sorte que o planejamento, o trabalho, nós podemos dizer que logrou êxito na forma esperada. Nós trabalhamos para que tudo corresse bem e tudo correu bem, graças a Deus. E a partir de segunda-feira agora já começa a preparar o segundo turno. Já começamos a preparar o segundo turno, sempre com o foco no respeito, na organização, procurando que a Justiça Eleitoral cumpra o seu papel institucional de assegurar um clima de segurança e que os candidatos possam trazer as suas propostas e que o eleitor, na sua soberania do voto, possa escolher. Então essa aí é a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba falando da apuração dos votos aqui no estado da Paraíba. Daqui a pouco eu trago o resultado de vereador de João Pessoa, partido por partido, e os eleitos, como nós falamos agora de prefeito, vamos falar em instantes de vereador de João Pessoa. Gente,